E aí, pessoal do Destino Incrível, estão preparados para mais uma aventura? Hoje é dia de mergulharmos nos segredos fascinantes da evolução humana. Sim, vocês vão descobrir tudo e um pouco mais sobre como nós, seres humanos, nos tornamos o que somos hoje. Então, apertem os cintos e preparem-se para uma viagem pelo tempo e espaço. Este é o Destino Incrível e aqui vamos nós desvendar os mistérios da nossa própria história. Atualmente, a teoria científica mais aceita sobre como a humanidade começou sugere que os Homo sapiens, ou seja, nós, humanos modernos, apareceram na África há aproximadamente 200 mil anos, após um longo processo evolutivo que durou milhões de anos. De acordo com dados do Human Origins Program, um projeto do Museu Nacional de História Natural do Smithsonian nos Estados Unidos, antes de nós, Homo sapiens, outras espécies semelhantes já habitavam o planeta. Esse programa aponta que a maioria dos cientistas reconhece a existência de cerca de 15 a 20 espécies distintas de hominídeos primitivos. Contudo, ainda não há um consenso sobre como essas espécies estão interligadas, ou quais delas simplesmente desapareceram ao longo do tempo. Como ocorreu a evolução humana? A teoria atual sugere que os primeiros hominídeos, da linhagem Homo, surgiram de um ancestral comum compartilhado com os grandes primatas atuais, cerca de 8 a 6 milhões de anos atrás, conforme informações do Smithsonian. Algumas espécies como o Australopithecus gari, Australopithecus sediba, Australopithecus africanus e Australopithecus afarensis são consideradas ancestrais ou parentes próximos dos hominídeos. Por volta de 2 milhões de anos atrás, apareceu o primeiro representante dos hominídeos, o Homo habilis. Ele foi possivelmente o primeiro da linhagem a desenvolver a capacidade de fabricar e utilizar ferramentas. Mais tarde, na árvore genealógica, surge o Homo erectus, que apresentava uma forma de locomoção e proporções corporais mais similares às dos humanos modernos. O Homo erectus foi a primeira espécie humana a exibir uma face plana, nariz proeminente e possivelmente uma cobertura corporal menos densa. Além disso, é nesse período que os hominídeos começam a dominar o uso do fogo. Entretanto, uma espécie não precisou desaparecer para que a outra surgisse. De acordo com a enciclopédia, foi descoberto que o Homo habilis e o Homo erectus coexistiram por cerca de meio milhão de anos. Isso sugere que o Homo erectus não evoluiu diretamente do Homo habilis, mas sim de um ancestral compartilhado por ambos. Humanos migraram da África para o mundo. Até então, o desenvolvimento humano ocorreu principalmente no continente africano. Conforme o programa do Smithsonian, todos os fósseis dos primeiros seres humanos, que viveram entre 6 e 2 milhões de anos atrás, foram encontrados na África. A dispersão dos hominídeos pelo mundo teve início aproximadamente entre 2 milhões e 1,8 milhões de anos atrás, conforme relata o programa Origens Humanas. Os primeiros humanos deixaram a África inicialmente em direção à Ásia e um pouco mais tarde, entre 1,5 milhões e 1 milhão de anos atrás, alcançaram a Europa. Devido às diferentes condições climáticas encontradas nos novos ambientes, o gênero Homo continuou sua evolução. Por volta de 500 mil anos atrás, na região da Eurásia, surgiu o Homo neanderthalensis, também conhecido como Neandertal. Os neandertais eram mais robustos, mais baixos e mais fortes do que os humanos modernos, uma adaptação à vida em ambientes frios, conforme indicado pelo programa Origens Humanas. Apesar disso, seus cérebros eram tão grandes quanto, e muitas vezes até maiores, em proporção aos seus corpos mais musculosos. De acordo com o programa do Smithsonian, os neandertais dominavam o uso do fogo, habitavam abrigos e ocasionalmente produziam arte e objetos simbólicos ou ornamentais. Existem evidências, por exemplo, de que eles sepultavam seus mortos de maneira deliberada e por vezes marcavam seus túmulos com oferendas, como flores. Nenhuma espécie humana anterior
havia demonstrado esse comportamento sofisticado e simbólico. Quando surgiu o Homo sapiens? O Homo sapiens, cujo nome significa pessoa sábia em latim, surgiu na África, aproximadamente entre 300 mil e 200 mil anos atrás, ao mesmo tempo em que os neandertais existiam, de acordo com informações do Smithsonian. No entanto, os humanos modernos não emergiram com todas as habilidades e características que possuem hoje. De acordo com o programa do Museu Nacional de História, habilidades como linguagem, convivência em comunidades extensas, culinária e agricultura foram desenvolvidas ao longo de milhares de anos. Entre 14 mil e 8 mil anos atrás, ocorreu um significativo processo de sedentarização conhecido como Revolução Agrícola, ou Revolução Neolítica. Esse período marcou a transição dos Homo sapiens de uma vida nômade para a fixação em terras, o cultivo de alimentos e a domesticação de animais. De acordo com o Smithsonian, é a partir desse ponto que os humanos começaram a alterar consideravelmente as paisagens naturais da Terra. Hoje exploramos a incrível jornada da evolução humana, desde os primórdios na África até a expansão pelo mundo. Aprender sobre nossos antepassados é emocionante, não é mesmo? E que tal continuarmos essa viagem juntos? Se você curtiu o vídeo e quer mais conteúdo assim todos os dias, não esqueça de deixar seu like e comentar abaixo. Estou ansioso para compartilhar mais descobertas incríveis com vocês.